Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa espírita, que os recebe com muito amor e calorosidade. Boa noite aos internautas que vão nos assistir posteriormente. Nós vamos iniciar a nossa doutrinária em um formato novo na noite de hoje, nesse dia 28 de setembro de 2025. Teremos aqui um programa tipo o Pinga Fogo, com perguntas e respostas com o tema A Fé, Fraternidade e Solidariedade e os pilares no mundo da regeneração. Então, eu, Valéria Camilo, sou voluntária da casa, juntamente com Isabela de Matos, também voluntária da casa, vamos mediar esse programa que a gente está aqui hoje propondo. E teremos como pessoas participantes o seu Edson, tá, presidente da casa, e James Ney, que é um palestrante espírita, orador, que já está conosco, já participa conosco voluntariamente do Diálogos Espíritas. Eu vou passar rapidinho aqui para a Isabela, e em seguida a gente faz a prece inicial de abertura, e temos o James como convidado para fazer essa prece. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Para a gente é uma alegria imensa estar aqui nesse programa mais do que especial. Na verdade, nós estamos aqui reproduzindo o programa Pinga Fogo da extinta TV Tupi. E a ideia é que a gente possa aproveitar esses palestrantes tão especiais aqui na noite de hoje, para que a gente possa fazer perguntas e respostas sobre esse tema que Valéria falou para vocês. Então, caso alguém tenha alguma pergunta, quando chegar o momento oportuno, nós passaremos a palavra à plateia para que vocês possam se colocar. Então, nesse momento, passarei a palavra para nosso querido irmão James, para que ele possa fazer a oração inicial dos nossos trabalhos de hoje. Senhor Jesus, mensageiros da esperança, da paz, da gratidão, o meigo Rabi da Galileia nos ensinou que quando estivéssemos reunidos em seu nome, se faria presente. Que nesta noite possamos sentirmos a estesia do amor de Jesus em nossos corações. Que o Filho de Maria de Nazaré, o Jesus, este jovem que deixou as suas pegadas de luzes pelos caminhos da vida, que nesta noite, nesta casa de oração, José Pichitinga, que possamos sentirmos as vossas presenças na mente e no coração de cada um de nós. Que assim seja, meu querido. E antes da gente iniciar as nossas perguntas, eu gostaria de ler um poema, na verdade uma parte do poema, que tem como título A Família é Vida, do Espírito Maria Dolores, por Chico Xavier. Este poema está no livro Alma e Vida. E ele diz assim: família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta, para a conta viva e certa de que se tem a fazer. Às vezes indica empresas de amor, renúncia e talento. De outras é o pagamento de débitos a vencer. No lar ressurgem afetos, dedicações incontidas, riquezas em luz de outras vidas, no tempo a se recompor. Mas também dentro de casa é que o ódio de outras eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando os filhos
com desprezo e indiferença, e os filhos em turba imensa, combatendo os próprios pais. Parentes contra parentes, lembrando aversões em brasa, unidos na mesma casa, sob direitos iguais. Se sofrimento em família é o quadro em que te renovas, tolera farpas e provas, aceitando-as tais quais são. Não fujas, suporta e avança, seja tolerância aonde vais. Segurança pede paz, e a paz é a luz do perdão. Então, com esse poema lindo de Maria Dolores, passo a palavra para minha querida Val, para que ela possa fazer a primeira pergunta da noite de hoje. Então, dando um início ao nosso formato de pinga-fogo, eu vou dirigir a primeira pergunta para o senhor Edson. Seu Edson, o que é, afinal, a fé? Seria apenas uma crença íntima ou uma força transformadora capaz de mudar o rumo da humanidade? Boa noite, Valéria. Boa noite, Isabela, James. Boa noite, amigos e amigas aqui presentes, e irmãos internautas que nos assistirão posteriormente. Nós sabemos que a fé é uma certeza, né, que nós temos em nós, em algo, em alguém, né? E sabemos também pelas obras da codificação que a fé, Deus coloca em cada espírito que Ele cria o germe da fé, né? Todo espírito criado por Deus, né, Ele ali coloca o germe da fé, cabendo a cada ser espiritual buscar desenvolvê-la, né, com o esforço e o entendimento de cada um. Evidentemente que, para se desenvolver a fé, nós precisamos caminhar numa direção, né, onde nós precisamos estudar e praticar o bem. São as duas orientações que nós temos, né, nas obras da codificação. Estudar e fazer o bem, né, são os caminhos para o fortalecimento, para a ampliação da nossa fé. Evidentemente que, na medida em que nós humanos vamos dando vazão ao nosso desenvolvimento intelectual, né, nós vamos abrindo espaço para que haja esse atendimento cada vez mais fortalecido, né, e isso nos leva justamente a uma condição, né, capaz de provocar mudanças significativas, né, em nossas vidas, né, nas vidas daquelas pessoas que convivem conosco, e até chegar ao ponto, né, de modificar a própria humanidade, né? Então, é justamente uma conquista, é uma conquista pessoal, ela vai muito além de uma crença, né? A crença, ela é volúvel, a crença com o tempo vai mudando. Hoje eu creio em algo, né? Eu defendo aquilo que eu creio, mas aquilo que eu creio hoje, amanhã, né, pode não ser mais aquela verdade que eu achava que seria, e mudo, né? O que é que me leva a isso? Justamente o desenvolvimento intelectual e moral, né? Já a fé não. A fé ela é consistente e ela só faz se fortalecer cada vez mais se ela estiver centrada realmente num modelo de consciência, né, fruto, né, do estudo, né, e do trabalho no bem. Então, essa fé, ela realmente nos dá condições de fazermos transformações, até de mover montanhas, como disse nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, seu Edson. Olha o tempo, hein? Vamos lá. Então, James, o que você poderia contribuir com essa questão da relação entre a fé e a crença? 3 minutinhos, hein? Muito boa noite, meus caros irmãos. Jesus nos abençoe. Eu fiz um registro antes de chegar aqui. Eu estava ali na mesa de atendimento e conheci uma jovem
Flávia dos Santos, Nery. Um forte abraço, Flávia. O querido Emmanuel, o benfeitor espiritual de Francisco Cândido Xavier, ele deu uma resposta que vai exatamente corroborar com o que o nosso querido amigo Edson falou. Emmanuel também passou por um pinga-fogo quando o livro O Consolador foi publicado em 1939, a data da publicação do livro O Consolador. E Chico Xavier tinha 27 anos de idade quando esse livro foi publicado. E a resposta, Edson, a questão 354 diz algo que eu achei impressionante. Poder-se-á definir o que é ter fé na acepção da essência da palavra fé. O que significa fé? Você, Emmanuel, pode definir o que é ter fé? E o benfeitor Emmanuel responde: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Edson, eu acho que aqui ele dá a definição. Emmanuel, ele pegou o suprassumo do pensamento do Cristo quando Jesus falou sobre a terapia da fé, quando ele diz, não é? Eu vou repetir. Conseguir a fé é a possibilidade de todos nós de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento, pela luz do coração. Isso é fé de Emmanuel. Que maravilha, viu? Então, agora, James, eu queria começar contigo a segunda pergunta. Não sei se Val quer complementar alguma coisa. Você gostaria? Não? Então, vamos lá. Então, a segunda pergunta é: fala-se muito em fraternidade, mas o que realmente nos impede de vivê-la de forma plena em nossas relações diárias? Eu vou jogar a pergunta para a plateia. O que é que vocês acham? Afinal de contas, por que nós falamos muito da fé, mas com raízes na superficialidade? Emmanuel respondeu: a grande diferença de eu crer para eu sei. Falamos muito em que fraternidade, mas o que realmente nos impede de vivê-la de forma plena em nossas relações diárias. Por que a gente não consegue vivenciarmos a fé, essa resiliência? Porque a fé é uma convicção inquestionável. Ela vai nascendo, vai desabrochando dentro de nós, na medida que nós vamos de forma espiritualmente evoluindo. A fé é uma pequena semente que está em latência nas nossas consciências. E quando você começa a se conectar com o divino, com o Criador, nessa planificação, nessa sintonia com a espiritualidade maior, a fé é uma semente que vai aflorando na medida que a gente vai ampliando o nosso estado de consciência. Vamos, de fato, buscar a vivência dessa fé na vida diária, no dia a dia. Muito obrigada, James. Agora, e seu Edson, o que é que o senhor acha sobre isso?
Bom, a fraternidade, nós sabemos que é um sentimento de amor, não é? É um sentimento que harmoniza, não é? Que equilibra, que traz paz, não é? Nós, aqui na Terra, habitantes da Terra, humanos daqui da Terra, ouvimos falar muito de fraternidade, mas no dia a dia, né, ela não é tão vivida, tão vivenciada quanto se gostaria, não é? A fraternidade, ela requer, né, um trabalho maior nosso em cima do nosso egoísmo, né? Nós ainda somos muito egoístas, né? Nós sabemos que é uma ferida grave da humanidade, o egoísmo, e é por conta do egoísmo que esse sentimento nobre, né, chamado fraternidade, não é vivido por nós, né? Porque é aquela ideia de pensar primeiro em mim, né, na minha família e nos mais próximos a mim. E isso leva com que haja essa desarmonia que ainda existe no planeta, nos leva justamente a essa postura de apego, né? Apego às coisas materiais, que é o grande empecilho, vamos dizer assim, para o exercício da fraternidade. Porque na hora que eu sou apegado à matéria, né? Eu não quero compartilhar com ninguém, aquilo é meu e acabou, né? No máximo minha família e os amigos mais próximos, né? E depois, né, mais ninguém. Então, a fraternidade, ela tem esses óbices para ser exercida, né? Justamente o egoísmo e o apego às coisas materiais. Eu falei, ela me perguntou fraternidade, mas quando a gente chega na curva dos 60 para cima, a gente começa a entender diferente. Ela falou fraternidade, eu entendi fé. Tá? Fazendo a correção, senhoras, mas a fraternidade é um exercício pleno da alma. Há um capítulo especial do livro A Psicologia da Gratidão, que a benfeitora Joana de Ângeles diz o seguinte: gratidão de fraternidade. A gratidão e a fraternidade é uma assinatura de Deus no coração das criaturas humanas. Portanto, a vivência da fraternidade é algo que cada um de nós carregamos. Só nos falta exercitarmos. Como disse a minha digníssima companheira esposa, Luzineide, na medida que você vai desenvolvendo essas virtudes, você vai ampliando a sua espiritualidade maior. Mas, meu querido, essa sua resposta com certeza não foi por acaso. Sobre a fé, como fazer, né, para ativar a fé em nós. Tenha certeza que alguém aqui precisava ouvir o que você disse. Eu acredito nisso, de verdade. Eu estava me preparando hoje para estar aqui com vocês e acabou que a coleção Fonte Viva veio comigo, né, na noite de hoje. E aqui nesse livro Fonte Viva, que é um livro pequenininho só de tamanho, tem um capítulo que eu convido vocês a, se puderem ler, chamado A Cortina do Eu, que é bem sobre isso, sabe? E ele diz assim: em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai. E o que ele diz que eu achei maravilhoso, ele diz assim: por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Então, de fato, essa questão da fraternidade, como a gente pode estimular a fraternidade, o que nos impede, tem realmente muito a ver, né, com o seu Edson falou e também James, a questão do egoísmo. Então, de fato, é algo que a gente precisa trabalhar em nós. Pois é. E aí eu gostaria de saber, entre os presentes, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o tema. Então, vamos continuar. Se alguém quiser, pode se posicionar, é só levantar as mãos que a gente pode fazer. Então, vamos lá, seu Edson, para a nossa terceira pergunta da noite de hoje. A solidariedade, a gente está falando da questão da fé, fraternidade e da solidariedade.
A solidariedade costuma aparecer diante de uma dor coletiva, momentos de catástrofes. Como torná-la uma prática constante e não apenas uma reação a tragédias? Essa pergunta é muito importante, porque é o nosso dia a dia, né? A solidariedade, diante de uma calamidade, nós verificamos que as pessoas, né, se coligam, as pessoas esquecem de si mesmas e junta aquela força e vai parte todo mundo para socorrer o coletivo, né? Recentemente nós passamos por uma experiência dessa, que foi a pandemia, onde as pessoas não puderam trabalhar, ficou dentro de casa e a fome graçou, né? Então, instituições, clubes de serviço, rádio, meio de comunicação, juntaram-se, né? E formaram um grupo muito forte chamado Campanha. Aqui mesmo aconteceu em São Antônio de Jesus. A Campanha do Bem foi uma coisa linda, né? De um lado a dor, né? Do outro lado o coletivo, né? Trabalhando por aqueles que não podiam se defender, né? Então foi um trabalho muito bonito na questão da solidariedade. Agora, a solidariedade, ela realmente, em nós humanos, é sazonal. Mas por que é sazonal, né? Por que não é o dia a dia, né? Aí cai de novo naquela questão, né, que nós sabemos do egoísmo, né? E no campo do egoísmo existe um vício moral, né, nós humanos, que se chama indiferença, né? A indiferença é um vício moral terrível. É a indiferença a causadora, né, de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta fome. Se nós não fôssemos indiferentes com a dor do outro, né, com a condição do outro, nós nos daríamos mais, né, naturalmente, sem precisar de calamidade. Então, é necessário que nós humanos voltemos nosso olhar para essa questão desse vício moral chamado indiferença, que é o grande causador, né, de tantas dores que impedem, né, ela impede o exercício cotidiano dessa solidariedade. Você talvez está em casa, tem tudo em casa, está muito bem, mas até às vezes um vizinho seu está em situação difícil, você sabe, né, mas não tem nenhuma iniciativa no sentido de minimizar aquela situação. Contra de que isso aí? A indiferença. E isso é geral. E digo, a indiferença, ela é capaz de desestruturar qualquer grupo, empresas, né, ou qualquer instituição, né, se os seus componentes, né, forem indiferentes com os outros, cada um cuidar só de si, aquele grupo, a tendência é desaparecer. Então, nós precisamos olhar, né, para esse lado, né, de tirar de nós essa filha dileta do egoísmo que se chama a indiferença. Vamos sentir um pouco mais, né, o sentimento do outro, a situação do outro, para que possamos exercitar essa virtude nobre chamada solidariedade. Obrigada, seu Edson. Olha o tempo, hein? Vamos lá, James. Como dizia Caetano Veloso, não é, Edson? Tempo, 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 és o Senhor do destino, né? Emmanuel dá uma resposta à relação entre fraternidade e solidariedade. E fraternidade e igualdade podem na Terra merecer um só conceito, fraternidade, solidariedade, podem merecer o mesmo conceito. Vejamos a resposta de Emmanuel. A fraternidade, porém, é a lei da assistência mútua. É o que Edson falou. A gente só exerce essa solidariedade, porque é o que Emmanuel diz aqui, você não pode separar fraternidade de solidariedade. Elas estão totalmente conectadas. E você só exerce a sua solidariedade em épocas de pandemias, de
grandes tragédias, não é? Período de Natal, o Emmanuel responde: a fraternidade, porém, é a lei da assistência mútua. É uma lei da assistência mútua e da solidariedade comum, sem a qual, olha o que ele diz aqui, Edson, sem a qual a fraternidade e a solidariedade, sem a qual todo o progresso no planeta seria praticamente impossível. Ou seja, fora da caridade vai ter essa pergunta, né? Não vamos antecipar. Não é? Solidariedade, fraternidade é a mola propulsora para a evolução espiritual da civilização humana. Vou repetir. A fraternidade, porém, é a lei da assistência mútua e da solidariedade comum, sem a qual todo o progresso no planeta Terra seria praticamente impossível sem a prática da solidariedade e da fraternidade. Pois é, queridos. E aí a gente vai lembrar aqui, né? A gente está falando desse exercício de solidariedade, não só em momentos de calamidade. E para que esse exercício aconteça, a gente precisa desenvolver empatia, desenvolver uma ação social. E aqui nesse livrinho que eu gosto muito, de Leon Denis, que fala do problema do ser, do destino e da dor, ele traz a questão da educação. Estamos muito com uma educação bancária, voltada para as questões do dia a dia, esquecendo um pouco da educação na perspectiva do caminho de vida. E aí ele fala que o ensino clássico pode guiar no cultivo, no ornamento da inteligência, mas ele não inspira, entretanto, a ação do amor, da dedicação e da solidariedade. Ainda menos obtém que se faça uma concepção da vida e do destino que desenvolva energias profundas dentro do eu, para as questões do chamamento da ação solidária e nos oriente aos impulsos e os esforços para um fim elevado. Então, quanto é importante, desde o início, né, da formação, da educação do ser, esse trabalho para a solidariedade. Bela. Com certeza. E agora nós vamos para a nossa quarta pergunta. Vamos começar com o nosso irmão James. Ô, Bela, licença aí, tem uma pergunta aqui no auditório. Pois não? Que maravilha! Fique à vontade. Boa noite a todos. De acordo com o resultado de uma pesquisa que eu tomei conhecimento recentemente, 264 milhões de dólares são gastos por minuto para a fabricação de armas bélicas. Nesse mesmo período de um minuto, morre no mundo inteiro 11 pessoas, morrem de fome. Será falta de solidariedade, de fraternidade só, ou tem outras causas para esse absurdo? Como é o nome dele? Boa noite, senhor Oswaldo. Senhor Oswaldo Rosalvo. Senhor Rosalvo, me parece que estava lendo a nossa mente. Senhor Rosalvo, essa sua resposta já está dentro do livro Desenvolvimento Sustentável, não é? O papel dos espíritas na Agenda 2030. E ontem, numa palestra que eu fiz na Casa de Oração Bezerra de Menezes, nós falávamos sobre ecologia e justiça social. E a pergunta que o nosso querido amigo fez, a resposta que o sociólogo Villarraga, ele fez uma pergunta seguinte, como acabar com a fome? Como acabar com a fome da humanidade? Por que deveríamos acabar com a miséria? E ele faz uma pergunta que também
tem a conotação da resposta. Como a prática da lei de amor, justiça e caridade pode contribuir para resolver os problemas da miserabilidade humana? O nosso amigo Edson, em respostas anteriores, ele respondeu que o problema da humanidade é a recrudescência do egoísmo humano. O mundo não precisava mais ter misérias humanas, pobreza. O PIB planetário nosso é de trilhões e trilhões de dólares. Era para acabar. A miséria do mundo ainda existe por conta do nosso egoísmo humano. A Agenda 2030 foi apresentada em 2015 nas Nações Unidas, onde o professor Villarraga, esse colombiano, ele formula a pergunta e apresenta algumas teses baseadas nas leis morais da vida do Livro dos Espíritos, que o problema da desigualdade humana, da pobreza, da fome, é por conta ainda da natureza do egoísmo humano. É necessário educar-se o homem para que o homem do futuro, o homem do planeta regenerado, o mundo de regeneração, Edson, falamos tanto de regeneração, o mundo de provas e de expiações está caminhando para o mundo de regeneração, mas o mundo de regeneração perpassa por essas mudanças éticas, morais e espirituais de cada um de nós. Seu Edson, você gostaria de complementar? Eu já dei uma complementação, não, do que eu falei? Ele complementou, não foi? A pergunta de Rosalvo, né? Rosalvo, infelizmente é fruto ainda do equívoco, né, de nós humanos com relação à questão da vida, né? Da vida. A humanidade, seus sistemas, né? Eu ouvi isso numa palestra de Dr. Haroldo Dutra, em 2018, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? O Dr. Haroldo falou justamente o seguinte: todo o sistema montado, né, pela humanidade está centrado no fato de que o homem vai morrer, né? Vai morrer. Então, tudo gira em torno disso. Então, as pessoas vivem, né, naquela agonia do ter, quanto mais ter, mais ele quer, ele quer poder e ter, né? O apego às coisas materiais, porque ele vai morrer. Então, essa ideia, né, de que o homem vai morrer, né, está nos seus últimos dias. A humanidade hoje, né, a própria ciência já está estudando profundamente essa questão, e futuramente esse mundo que está chegando, essa nova sociedade que está chegando, essa crença de que o homem vai morrer vai desaparecer. Então, a humanidade futura vai saber de que o homem não vai morrer, a vida continua. E quando ele tiver essa certeza, essa consciência, né, sustentada, não por religião, pela ciência, então o paradigma será outro. Então, eu vou saber de que se eu faço mal a alguém hoje, né, meu corpo vai desaparecer, o corpo dele vai desaparecer e nós vamos nos encontrar, né, lá na frente. Então, não é de bom alvitre se agir dessa forma. E é a partir desse entendimento que as pessoas vão pensar 10 vezes antes de agredir alguém, antes de enganar alguém, antes de tomar algo de alguém, né? Porque elas vão ter a certeza de que logo mais vão se encontrar. E é isso que vai fazer a mudança, né, para o mundo de regeneração. Então, nosso paradigma ainda hoje é o poder e dinheiro, né? Mas, dentro em breve, o paradigma da humanidade vai ser a evolução espiritual do ser.
Então vai mudar completamente a forma de viver. Então, esse dinheiro que se gasta com armas vai ser gasto com universidades, né? Com escolas, com saúde, na agricultura, com o desenvolvimento sustentável. Então, vai ser um outro mundo, é o mundo de regeneração, é o que está para chegar. Seu Rosalvo, muito obrigada, viu, pela sua pergunta. Muito obrigada mesmo. Bom, e agora nós vamos para a nossa próxima pergunta, que é o seguinte: estamos vivendo num período de transição planetária. Na verdade, tudo está parecendo que está no encadeamento lógico, né? Qual o papel da fé, da fraternidade, da solidariedade nesse processo de regeneração do mundo? Muita resiliência. Se a gente conhecer a história do bambu, não é, meu irmão? O bambu, ele antes de crescer, ele cresce as raízes nas entranhas da terra a 6 metros de profundidade. O bambu. Quando chega aproximadamente 6 metros de profundidade as raízes do bambu, agora sim, ele vai começar a crescer. Vem a tempestade, vem um relâmpago, ele inclina para um lado, inclina para o outro, aquilo chama-se resiliência. E quando a gente busca nesse mundo de grandes transições planetárias e que a gente está formando o novo perfil da nova civilização humana, que está muito bem respondido no último capítulo do livro, capítulo 18 do livro A Gênese, a nova geração, e que ele fala exatamente isso. O mundo regenerado será constituído de indivíduos que já têm essa potencialidade divina da solidariedade, da fraternidade, da fé, porque isso será algo comum nas civilizações do futuro. A grande transição planetária, ela já vem ocorrendo. O último capítulo do livro de Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária, o querido Miranda, ele dá uma definição sobre essa grande transição, que ele vai dizer que a maior transição que o mundo está passando é a grande transição do ponto de vista ético, moral e espiritual dentro de nós. A Mãe Gaia, o planeta Terra, ela continuará. Os residentes, que somos nós, é que precisa mudar. É você que precisa mudar. A Mãe Gaia continuará. O tempo, ele é intocável, mas é você que está criando os parâmetros para o futuro da geração. Eu concluo com essa resposta da nossa querida pedagoga Cineira Pinto. E eu gosto muito de citar a Cineira Pinto, que ela diz o seguinte: a redenção da humanidade terá começo no caráter da criança, o sofrimento do homem não terá fim. A redenção da humanidade terá começo no caráter da criança, ou o sofrimento do homem não terá fim. Esse é o futuro da humanidade. Excelente reflexão. Muito obrigada, James. E o senhor, Edson, o que é que o senhor acha? Eu digo o seguinte, com o novo pensar, né, com o novo entendimento que já estamos no limiar, né, na humanidade, os sistemas, né, que existem hoje vão desaparecer, estarão todos obsoletos, né? Vai prevalecer na administração pública e privada o sistema de colegiados, né? Vai desaparecer a questão de concentração, né, das riquezas nas mãos de uns poucos. A riqueza vai deixar de existir? Não.
mas vai ser uma riqueza, né? Trabalhada, desenvolvida, né? Para o bem-estar de todos, né? O que nós sabemos muito bem do Livro dos Espíritos, da obra kardeciana, de que um bem só é bem, né, se ele for bem para todos, né? Se for bem só para mim e não for bem para o meu irmão, então ele não é um bem, né? Um bem só é bem quando ele é o bem para nós e é bem para os outros também. Então, esses sistemas que hoje existem, né, eles vão com o tempo, claro que não vai ser agora, mas vão desaparecer. Vão ser implantados a nível de sistemas de trabalho, né, de relações humanas, o que nós chamamos de colegiados, né? Porque o colegiado você muda, né? Não é permanente. Com o tempo você vai mudando, né? De acordo com... Não se muda de forma aleatória, mas com base no mérito, né? Tem mérito, você faz aquele remanejamento. E a riqueza produzida não é só para um dono, a riqueza vai ser para todos. Essa é a nova humanidade que vai chegar, né? Por isso que não vai ter misérias, não vai ter doenças, não vai ter pobreza extrema, né? Todos vão ter a possibilidade de uma participação. É o futuro que está para chegar. É interessante, né? Seu Edson fala de futuro. No livro Pão Nosso, ele tem um capítulo que se chama No Futuro, que ele trata justamente sobre isso, seu Edson, que o senhor falou. E ele diz, o capítulo é lindo, eu vou ler só um trechinho. Ele diz assim: quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, e ele vai dando vários desfechos, o que vai acontecer. E no fim ele diz assim: terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplanderá para sempre. Então, é desse futuro que seu Edson acabou de falar, né? Do que a gente espera desse mundo regenerado. E vamos lá para a nossa quinta pergunta. Seu Edson, alguém tem alguma pergunta? Seu Alberto, por favor, fique à vontade. Não é bem uma pergunta. Eu queria responder a pergunta inicial de James. Ele falou que ia fazer uma pergunta para a plateia e terminou não fazendo na primeira pergunta que foi feita sobre fraternidade. Eu queria aproveitar a oportunidade e corroborar aqui com a observação de Rosalvo, quando ele falou do problema das armas, né, e das mortes por falta de... morrem de fome, né, por falta de alimentação. Eu queria lembrar que 10% da população mundial, quase 1 bilhão, cerca de 800 e tantos milhões de pessoas, passam fome, têm problemas de deficiência alimentar, mesmo que nós sabemos que o mundo produz mais do que consome. A produção hoje agrícola do mundo, agropecuária, é maior do que o consumo. E mesmo assim, tem gente passando fome, milhões de pessoas passando fome, ou pelo menos subalimentadas. Mas isso por quê? Vai cair na fraternidade. É a falta de fraternidade. Porque, no primeiro livro eu falo até sobre isso, eu digo assim, quando o Edson falou em pandemia, eu me lembrei que a indiferença moral é pior do que qualquer pandemia, que é como o Edson falou aí, a indiferença moral, que é exatamente a falta de fraternidade, né? E isso é que provoca esses problemas até de subsistência da criatura humana, né? Resumindo, eu gostaria de terminar dizendo que nós nos preocupamos muito com os propósitos que Deus tem para conosco, mas nós não procuramos cumprir a parte que nos cabe. E aí nós caímos nessa indiferença moral que Edson falou. Era isso.
Obrigada, seu Alberto. E aí, seu Edson, vamos lá. Em um mundo cada vez mais científico e tecnológico, como a fé raciocinada pode ajudar o homem moderno a enfrentar os dilemas éticos e espirituais? A fé raciocinada, ela é o sustentáculo, eu digo assim, da vida, né? Porque ela encara, né, a razão passo a passo, e, como diz o professor Allan Kardec, em qualquer época da humanidade. Então, a fé raciocinada, ela realmente é um subsídio importantíssimo para o campo da tecnologia e da ciência, porque ela desperta, né, faz ver, né, aos nossos irmãos desenvolvidos intelectualmente, cientificamente, de que o trabalho deles só tem razão, só tem sentido se for para o bem de todos, né? Se aquilo que ele produz, né, por força do seu conhecimento científico, vai trazer dor, né, então é melhor que ele não vá adiante, né? Se aquilo que ele está pensando vai destruir a natureza, como nós sabemos que existem hoje substâncias químicas que matam as árvores em questão de minutos, né? Então não vá adiante, porque não tem razão, não tem sentido, estará fugindo, né, do que o Criador espera das suas criaturas, né, que foge do amor. Então o amor tem que ser a base, né, de qualquer ação nossa, qualquer ação do homem. Se não tiver revestida de amor, ela fica vazia. Então a fé raciocinada nos leva, né, a ter essa consciência de buscarmos trabalhar, né, e usar a ciência, né, como um instrumento que venha trazer bem-estar e progresso para a humanidade. Então a fé raciocinada, ela realmente é um instrumento maravilhoso nesse sentido. James. A gente estava ali nos bastidores e dizendo, rapaz, só esse item 7, essa pergunta 7, é uma discussão atual que dá uma palestra, né? O dilema das redes sociais é o que recentemente a gente viu aí o Congresso aprovando uma lei que rege que tipo de informações de mídias nós estamos utilizando, né? O dilema das redes sociais é uma discussão que está muito em pauta. Estamos utilizando a ética nas nossas redes sociais? Então, quando ele diz assim, em mundo cada vez mais científico e tecnológico, a fé raciocinada, Edson respondeu, pode ajudar o homem moderno a enfrentar o dilema éticos. Então, Edson, me diga uma coisa, eu posso entabular aqui, eu vou jogar a resposta para Edson, né? Então, assim... É pinga-fogo o programa. Então a gente pode... eu vou começar a alfinetar Edson aqui, tá certo, Edson? O negócio é o seguinte, a tecnologia está chegando a um ápice de evolução de tal forma, na medida que a humanidade vai progredindo moralmente, eticamente, espiritualmente, a tecnologia, ela tem como objetivo de trazer o desenvolvimento da civilização humana e não a destruição, não é verdade? Então, assim, quando eu vi aí onde é que entra a questão da fé, do dilema ético, quando um soldado russo, na guerra da Ucrânia, esse soldado russo, ele estava teleguiando um drone. Ele estava atacando o fronte da Croácia e o drone, em tempo real, conduzido por uma tecnologia, por um soldado que estava a alguns milhares de quilômetros à distância, o drone localizou um soldado em uma trincheira e estava sendo gravado em tempo real. O soldado viu o drone com míssil apontado
na trincheira. O soldado olhou para o drone porque estava sendo filmado, preste bem atenção. E o soldado disse: por favor, não me mate. Ele ajoelhou-se diante do drone e estava sendo filmado em tempo real. Ele pediu: por favor, não o mate. Mas o soldado que estava conduzindo o drone, ele apertou o botão, atirou um míssil e matou o soldado, né? Aí a gente pergunta, Edson, esse soldado estava usando uma tecnologia e que o outro opositor pediu clemência. Ele pediu clemência, por favor, ele ajoelhou-se, não me mate. Mas mesmo assim ele apertou o botão, o drone atirou o míssil e matou o soldado. O que é que você poderia me dizer sobre isso? O que é que faltou desse soldado? Se o outro pediu clemência. James, a ética da guerra, meu amigo, eu desconheço, entendeu? A gente sabe que, pela própria orientação da doutrina espírita, você sabe que diante de um inimigo, né, sem defesa, né, você deve poupar a vida dele. Você está numa guerra, se defrontou com o inimigo, ele não está em condições de lhe atacar, de lhe atingir, você deve poupá-lo e prendê-lo, né, evidentemente. Mas é o que a doutrina espírita nos ensina, né? Mas eu não sei se a nível do militarismo, se existe uma outra orientação, porque ainda eu não tenho como entrar nesse aspecto, né? Porque se existe outra orientação, né, é uma questão de quem escreveu. Porque nós sabemos, né, de que a moral, o que é moral? São regras de conduta, né? Regras de conduta, né? A sociedade estabelece aquelas regras e você tem que, né, se comportar de acordo. Se você se comporta de acordo com aquelas regras, então você é considerado como uma pessoa ética, né? Se você não respeita aquelas regras, então você é antiético. No caso do soldado que mandou o míssil, né, eu não sei se ele não matasse o inimigo, ele poderia ser considerado antiético de acordo com as regras do militarismo. E ele talvez não tenha querido ser um antiético. Deixou. Agora entra a questão da consciência, eu acho que é outra consideração. Eu estou aqui olhando o lado do soldado, está na guerra. Ele está ali para matar e para morrer, né? Entendeu, Jean? Não sei se ele seria ético. Mas e se Jesus estivesse controlando o drone, ele atiraria? O que vocês me... por que aquele tratorista que vocês conheceram e que se tornou tema de novela, o tratorista em Salvador, ele recebeu a ordem para destruir, derrubar a residência. Ele recebeu uma ordem jurídica. Ele recebeu uma ordem jurídica para derrubar aquela residência, aquela casa. E o que foi que o tratorista fez? Ele estava coberto com as leis da justiça jurídica, mas ele não derrubou a casa. Por quê? Viu, Jamber? Eu não estou fazendo julgamento nenhum, estou deixando que cada pessoa analise o fato, né? Essas tempestades de ideias, para que a gente veja onde é que está o cerne do princípio ético-moral. O professor Pietro Baldi, no livro Princípios de uma Nova Ética, ele escreveu esse livro, Edson, o professor Pietro Baldi, Princípios de uma Nova Ética para um Novo Mundo em Regeneração. São essas questões que fazem a diferença, não é? A gente estava falando na questão da tecnologia que está sendo utilizado de forma destrutivas, como também a tecnologia também está sendo utilizada de forma positiva. Eu tenho uma observação a fazer a respeito desse fato
do drone que atira mísseis. É que o soldado que comandava o drone, à distância, ele desenvolveu altíssima tecnologia para ter uma arma daquela. Mas, em compensação, ele não obteve o desenvolvimento moral, que uma avança diferente da outra. A humanidade avança muito em tecnologia. Está paralisada ou regredindo no desenvolvimento moral. É isso, segundo Chico, que está atrasando a chegada da nova era. É o desenvolvimento moral da humanidade. Muito obrigado pela chance. Muito obrigada, seu Rosalvo. Nosso pinga-fogo voou, minha gente. Eita, tem uma pergunta ali atrás. Vamos nessa, é a última. É a última de hoje. Seu Edson, a gente precisa de outro pinga-fogo, viu? Vou te dizer. Bom, gente, é porque esses assuntos deixam a gente provocado, né? E a gente não consegue realmente deixar de dar alguma opinião a respeito. É só uma questão de contribuição mesmo. Independente muito da nossa vontade, né? Ou do nosso esforço que precisamos ter para poder contribuir realmente com essa nova era, ela vai acontecer, né? Porque isso é uma determinação da lei divina. A gente sabe que a espiritualidade está trabalhando para isso. Muitos espíritos perversos, maldosos, trevosos, já não vai mais reencarnar nesse planeta. A gente sabe que muitos espíritos evoluídos estão vindo para fazer a construção da nova era. E o que nós precisamos é cuidar de cada um de nós, para que nós possamos modificar o nosso padrão vibratório e, assim, dessa forma, a gente possa também participar dessa nova era e estar encarnando aqui na Terra. Então, assim, nós precisamos disso, de cuidar de nós, de procurarmos ser melhores o possível, de tratar das nossas dificuldades, do nosso interior, das nossas dificuldades íntimas, para que assim a gente possa também fazer parte dessa nova era. Muito obrigada pelas suas contribuições, viu? Na verdade, esse foi um fechamento importante, né, do nosso pinga-fogo. Como eu falei, o nosso tempo, né, infelizmente, nós não conseguimos, a gente tinha outras perguntas que a gente não vai conseguir fazer pelo adiantado da hora. Então, para que a gente possa encerrar o nosso pinga-fogo de hoje, eu queria passar a palavra para seu Edson para fazer as suas considerações finais, depois para a James, e, por fim, eu vou pedir a seu Edson para fazer a nossa oração de encerramento. Obrigado, professora. Eu queria informar para os irmãos e as irmãs, né, de que, conforme está no capítulo 18 do livro A Gênese, cujo título é Os Tempos São Chegados. Então, o professor Hipólito Leon, como um fiel, né, servidor do Espírito de Verdade, escreveu lá o seguinte: para se viver no mundo em regeneração, 3 virtudes são indispensáveis. Indispensáveis. Fraternidade e solidariedade centradas na fé raciocinada. Então, se nós realmente pretendemos, né, viver no mundo em regeneração, conforme está escrito no livro A Gênese, precisamos investir em nós, nesse campo do sentimento da fraternidade, da solidariedade e desenvolver a nossa fé raciocinada. Então, os nossos agradecimentos, foi uma experiência que fizemos hoje, né? E esperamos que vocês tenham gostado, tenha sido útil, né, a todos nós, para que no futuro
possamos, né, ter outras edições aqui. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente pelo convite, na primeira participação dessa mesa de pinga-fogo. Me coloco à disposição para outros pinga-fogo, sempre com Edson, para a gente alfinetar o outro, que o bacana é esse. Eu gosto de debate mais do que estar fazendo uma palestra, né? Então, agradeço imensamente, e as minhas reflexões de que fé, fraternidade, solidariedade são partículas divinas que já está em latência dentro do coração da criatura humana. O que nos falta é desenvolver essas virtudes, porque Deus é a mais pura manifestação de amor e nós somos essa partícula divina do amor de Deus. Pois bem, meus queridos, eu pedi licença aqui às coordenadoras para a divulgação da 6ª Jornada Espírita da ilha de Itaparica, que vai ser na próxima semana, de 3 a 4 de outubro. Itaparica tem uma água mineral lá, quem bebe dessa água mineral fica mais rejuvenescido, viu, Edson? Não é? Então, é uma história. Então, nós vamos ter uma programação no dia 3 de outubro, às 19 horas às 21 horas, nós vamos ter como abertura a cantora Clara Sintra, que vai fazer a harmonização musical. Clara Sintra foi aquela jovem que participou do The Voice Brasil. Depois vai ter a palestra de James Ney, essa pessoa que vos falo, com o tema Quando Voltar a Primavera e o Despertar da Consciência, porque o tema da Jornada Espírita é Quando Voltar a Primavera, baseado no livro de Amélia Rodrigues. E no sábado pela manhã, na abertura, vamos ter a presença de Naum Castro. E Naum Castro vai falar Primavera, símbolo de renovação. Depois, às 9 da manhã, vamos ter a presença de Cássia Aguiar com o tema Amor de Jesus. E no final da manhã, vamos ter a nossa querida Nadijane Azevedo, que é diretora do Centro Espírita Vieira de Carvalho, em Salvador. Ela vai falar a força transformadora do amor. E no final da tarde, eu acho que vai ser muito interessante. Eu espero que todos vocês estejam presentes, que vai estar a Juventude Espírita José Pititinga. Vocês sabiam que a Juventude Espírita José Pititinga vai estar presente? E eu espero que a Vossa Senhoria esteja presente também. E no final, nós vamos ter a presença, eu conheci ele mais jovem, agora ele está mais de barbudo, não é? Que é o nosso querido João Freitas. João Freitas, ele vai falar sobre o jovem e o amor. João Freitas é um dos coordenadores da juventude, não é? Então, sejam todos convidados, vai ser no Centro CTL, na cidade de Itaparica, na sexta e no sábado. Muito obrigado. Obrigada, James, pelos avisos. Vamos ao nosso sorteio da noite de hoje. E aí, Lena, a nossa numeração de hoje vai até quanto? 25. James, que é o convidado, iniciando o fogo, o número de 1 a 25. Eu estou querendo lembrar o número que eu assinei lá, né? Mas 22. Número 22. Alberto Lemos. Aí o autor do próprio livro. Vamos lá, outro número. Aí não vale, né, Alberto? O próximo número, 14. Número 14. O número 14. Zé Raimundo, por favor, seu livro. Reni.
Uma boa leitura. Então, gente, nós temos a nossa semana. Amanhã nós temos a palestra pública, Encontro com Jesus. Os últimos serão os primeiros, aqui na SEGEP, às 19 horas. O capítulo de número 20, itens 1 e 3, tendo como convidado Darlan e mediadora Mariana Vaz. E temos também o nosso Diálogos Espíritas na próxima quarta-feira, às 19 horas, pelo canal SEGEP, com James e Carol, que vai ser a nossa mediadora. Já está aqui, Diálogos Espíritas, livro Nosso Lar. O tema, A Volta de Laura, capítulo 47. James Ney, convidado no dia 1º de outubro e tendo como mediadora Carolina Daltro. E temos na nossa sexta-feira, às 19 horas também, no canal SEGEP, o nosso Evangelho no Lar. Convidamos a todos para participarem das nossas atividades presenciais e online. E nesse momento a gente pede a seu Edson para fazer a nossa prece de encerramento da noite de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos ao Senhor Jesus. Amado Mestre Jesus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de aqui estar nesta casa de oração, participando deste programa iniciado na noite de hoje, onde todos nós, Pai, tivemos a oportunidade de conhecermos, de nos situarmos com relação ao mundo de regeneração. Qual a nossa participação nesse processo, no que tange à nossa condição pessoal, nossa família, como também no que tange ao coletivo. O que cada um de nós, Senhor, pode fazer para levarmos essa luz por onde passarmos. É preciso, Senhor, que as pessoas tomem conhecimento desse movimento que está acontecendo no planeta, que tem um sentido, tem um planejamento maior, tem um controle severo da providência divina. E que cada um de nós, Senhor Jesus, envie todo o esforço possível para nos credenciarmos, nos capacitarmos para vivermos no mundo onde os propósitos serão todos voltados, Senhor, para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução moral e intelectual também, centrada na fé raciocinada, tendo como objetivo maior o bem-estar de todos. Ajuda-nos a fortalecer a nossa fé, para que consigamos, aos poucos, Senhor, tirar de nossos corações esses sentimentos inferiores do egoísmo, do orgulho e da indiferença, para que realmente tenhamos aquelas mínimas condições de sermos fraternos e solidários. Abençoa esta Casa Santa, a sua diretoria, todos os irmãos e irmãs colaboradores, os irmãos doadores, os irmãos que oram por nós, que ajudam, Senhor, a sustentar esse trabalho divino. E assim, Mestre Jesus, em vosso nome, Senhor, em nome de Deus,
Encerramos o nosso pinga-fogo e agora iniciaremos nosso trabalho de fluidoterapia com as vossas bênçãos, as bênçãos de Deus e a participação da equipe de luz sob a coordenação do irmão José Petitinga. Que assim seja.